A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem da parte do Senhor, que Deus falou muito, muito comigo nessa manhã, né, dessa quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né, quinta-feira de agosto, e Deus ministrou muito no meu coração, e a mesma mensagem eu gostaria também de deixar para o seu coração. E a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração, no dia de hoje que você vai estar assistindo esse vídeo, seja numa sexta, sábado, domingo. Jó 42, no seu verso 10, ou versículo 10. Jó 42 é o último capítulo do livro de Jó. E aqui vai nos falar sobre a restauração de Jó. Nós bem conhecemos a história de Jó, o sofrimento que Jó ele enfrentou. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó ele perdeu os seus filhos queridos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus... E foi muitas e muitas percas. Nós bem sabemos o sofrimento, a doença também, a enfermidade, né? E Jó passou por muitos sofrimentos. E muitos sofrimentos, realmente, permissão do nosso Deus. Só que no livro de Jó, no seu último capítulo, vai nos falar sobre a restauração na vida de Jó. E o versículo que eu gostaria de deixar para você, para sua meditação, é o 10. Jó 42, 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. Pelos seus, no caso, amigos. Perdão, eu colocando inimigos aqui. Está escrito pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E também gostaria de estar deixando o versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e o consolaram, acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então a palavra do Senhor vai nos dizer nesse versículo, a qual eu li, sobre a virada. O Senhor nosso Deus virou o cativeiro de Jó. Foi o Senhor. E o que Jó estava fazendo quando Deus ele virou o cativeiro? Jó estava orando pelos seus amigos. Deus falou tão fortemente no meu coração através dessa passagem, através da vida de Jó. Jó estava orando e o Senhor virou o cativeiro de Jó. O nosso Deus não mudou. Deus continua virando cativeiros, Deus continua mudando cenários, mudando situações, mas também é preciso o nosso posicionamento na busca, posicionamento na oração. É tempo de orar. Não é tempo de nós pararmos, de nós desistirmos por conta das circunstâncias, da dificuldade, não. É tempo de nós nos levantarmos, nós nos posicionarmos em oração, é tempo de busca. Deus só muda cativeiro se tiver oração. Deus só muda a história, Deus salva, cura, transforma se tiver oração e obediência à palavra dele. É a palavra do Senhor que está nos falando que Deus, o nosso Deus, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha o sofrimento que Jó ele enfrentou. Foi muito grande o sofrimento.
Mas o que ele estava fazendo nesse momento, nessa situação, nesse cenário? Ele estava orando. Porque quando chega o momento da dor, não é para nós pararmos, não é para nós desistirmos, não. É para continuar em oração. O momento da luta, o momento da dificuldade, o momento do choro, é para continuar na busca, na oração. É como a palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar. É para orar e não parar de orar. Tá difícil, tá doendo, mas continua orando, continua intercedendo, porque o Senhor nosso Deus tem o poder de mudar o seu cativeiro, tem o poder de mudar a sua história, tem o poder de transformar a sua história, tem o poder de salvar a vida a qual você está orando por ela, a qual você está intercedendo por ela. O Senhor tem o poder de curar, o Senhor tem todo o poder. Mas é necessário nós também fazermos a nossa parte. Deus, ele faz a parte dele. Aquilo que é impossível a nós é totalmente possível a ele. Mas nem tudo depende de Deus. Depende também de nós nos posicionarmos da maneira que Deus ele está falando, da maneira que Deus ele está ordenando, da maneira que Deus ele está pedindo. Posicionamento. É tempo de posicionamento na oração, é tempo de posicionamento em prol aos nossos lares, às nossas famílias, as nossas vidas, os nossos ministérios, aleluia, através da oração, através da busca, da entrega ao Senhor. Creia que Deus tem todo o poder e que Ele pode mudar essa situação, Ele pode mudar esse cenário na sua vida. Se posicione, erga sua cabeça, comece a fazer do seu quarto um quarto de guerra, um quarto de busca, um quarto de oração. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual que somente vamos vencer na busca da oração. Apenas vamos vencer através da oração, através da vigilância, através da obediência à palavra do Senhor, através da leitura e prática da palavra do Senhor. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de começarmos a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que não querem nos ver bem, mas a palavra do Senhor nos diz que nós fomos chamados para sermos luz e sal desse mundo. Luz, seja luz. Enquanto tem pessoas te desejando o mal, comece a orar por ela. Comece a entregar ela nas mãos do Senhor e creia que Deus, ele entra assim com um agir. Porque a palavra do Senhor vai dizer no versículo 7 que sucedeu que, acabando o Senhor de falar aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Os amigos de Jó: porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. Eles foram lá. Os amigos de Jó foram até Jó pela ordenança do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tá difícil, mas continua orando. Porque se você não orar, não tem agido o Senhor.
É tempo de começarmos a nos posicionarmos. Não é somente Deus entrando com um agir. É preciso nós também fazermos a nossa parte. É preciso nós também começarmos a orar, começarmos a nos posicionar, começarmos a usar a autoridade que o Senhor nos deu. É tempo de posicionamento, aleluia, em oração. Vamos orar em favor dos nossos lares, em favor da nossa família, em favor de nossas vidas, em favor até mesmo daqueles que nos desejam o mal, dos inimigos. É tempo de orar. A palavra do Senhor também vai nos falar sobre amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo é orar por ele. Talvez o próximo não esteja te amando. Talvez o próximo esteja te fazendo chorar. Talvez o próximo esteja fazendo calúnias contra você. Ore em favor dessa vida. Ore com sabedoria. Senhor, vai lá, Senhor. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Senhor, eu peço que seja feita a tua vontade nessa situação, na vida dessa pessoa. Senhor, faça justiça. Ore com sabedoria. Ore, ore e ore. Não é tempo de lutarmos com as nossas mãos, não. Não é tempo de lutarmos com as forças de nossos braços, não, igreja. É tempo de lutarmos em oração. Seja de pé, seja sentado, seja deitado, seja ajoelhado, ore ao Senhor. Seja na rua, ore em pensamento, ore em espírito, no trabalho, ore, na faculdade, no colégio, dentro do seu lar, onde você estiver, ore ao Senhor, ore em espírito, interceda, ore, porque através da sua oração, Deus ele faz coisas tão grandiosas. Coisas que você talvez nem imagina, Deus ele pode fazer. Deus ele muda histórias, Deus ele, como a palavra do Senhor nos falou, ele vira o cativeiro, ele vira o cativeiro, ele muda a situação. Nada é impossível ao Senhor nosso Deus, nada é difícil para ele. Então ore, não desista. Não é tempo de desistir e não tem tempo para desistir. Não existe isso de desistir. Ao contrário, ao invés de desistir, se posicione em oração, em busca, em intercessão. Ore, ore e ore. Está cansado? Continua orando, porque Deus ele dá força. Está desanimado? Continua orando. Deus ele te anima. Está sem forças, continua orando, Deus ele te fortalece. Está precisando de socorro, ore. Deus é o socorro bem presente no momento de dificuldade, no momento da angústia. Deus é socorro. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O socorro que você precisa, que o seu lar precisa, que sua família precisa, que seus amigos precisam, vem do Senhor que criou os céus e a terra, de um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso. Então ore. Essa é a palavra a qual o Senhor ministrou muito no meu coração no dia de hoje, nessa manhã, quando eu estava em oração. Deus falou fortemente comigo. Continua meditando na história de Jó. Continua meditando nessa passagem, nesse capítulo, nesses versículos. Deus tem todo o poder e Deus muda cativeiro através da oração. É através da oração. É através do nosso posicionamento. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Muito obrigada. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.